Nos Cifras e Safras de hoje trataremos de um assunto de grande importância para o agronegócio: financiamento rural. Esse instrumento é garantia de que o agricultor, independentemente de seu porte, obterá recursos para desenvolver as suas atividades. Recentemente, o Conselho Monetário Nacional aprovou medidas que garantem percentuais dos depósitos à vista para determinar recursos ao financiamento rural. Para nos ajudar a entender o serviço de financiamento rural e essas determinações do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, convidamos o senhor Osmar Roncolato Pinho, diretor do Departamento de Empréstimos e Financiamentos do Banco Bradesco e presidente da ABEL, Associação Brasileira das Empresas de Leasing. Voltamos já, não saia daí, o Cifras e Safras está começando. No programa da semana passada, falamos do seguro rural, um instrumento-chave para a política agrícola. Contamos com a presença do senhor Luiz Roberto Foz, presidente da Comissão de Seguro Rural da Federação Nacional de Seguros Gerais. Afinal, o que é que o seguro rural cobre? Quando a gente fala seguro rural, estamos englobando tudo aquilo que está na área rural, tudo aquilo que está dentro da porteira. E dentro da porteira nós temos casas, máquinas, armazéns, a própria cultura, você tem também pecuária. Então nós podemos fazer uma divisão de seguros que são de propriedade, casas, máquinas, que são os mais conhecidos, que se pode até fazer uma comparação com seguro de automóvel, seguro de máquina, seguro de casa, seguro da residência, do armazém, como os seguros agrícolas e da pecuária. O assunto despertou de fato interesse e recebemos via site algumas perguntas dos nossos amigos. Vamos tentar respondê-las. De Enzo Lazzarini Jabuticabal. Professor Grise, a lavoura depende de fatores que eu não controlo, como o senhor disse. Mas no caso de máquina, por exemplo, eu sou muito cuidadoso com o meu trator e faço regularmente as manutenções. Vale mais a pena continuar cuidando e guardando o dinheiro que eu pagaria ao seguro, ou realmente o seguro é indispensável? Enzo, francamente, você não controla roubos, você não controla incêndios, você não controla um conjunto de eventos que podem ocorrer e com isso danificar a sua máquina. Um bom conselho, faça seguros. Diogo Palhares de Campo Grande. Professor Grise, como faço para contratar o seguro e para pagar mais barato? De um modo geral, Palhares, o seguro é mais barato quando você contrata em conjunto com o próprio financiamento. Isto por uma questão de cálculo atuarial, os bancos acabam contratando massivamente esse seguro e com isso acaba saindo mais barato para você. Não quer dizer que a contratação especificamente de uma companhia privada para assegurar a sua safra não possa trazer para você também condições muito adequadas, mas creio pessoalmente que é mais cômodo contratar o seguro, embora não seja obrigatório, dentro do seu próprio financiamento agrícola. Já que falamos dos bancos que oferecem seguro rural, vamos falar de outra atividade deles, o financiamento ou crédito rural. Vamos assistir ao VT que a nossa produção preparou para entender um pouco do cenário atual. O crédito rural tem o objetivo de estimular os investimentos, garantir o valor de custeio da produção e comercialização e assim favorecer o setor rural responsável pela produção de alimentos. Além disso, ele auxilia o desenvolvimento de tecnologias que promovem melhorias na produtividade. O setor segue regras do Conselho Monetário Nacional, o CMN, que recentemente aprovou a manutenção do percentual de depósitos à vista que os bancos devem destinar para o crédito rural por mais um ano. A medida deve assegurar recursos financeiros para a safra atual e as próximas. Com a decisão, a parcela dos depósitos à vista que deve ser destinada ao crédito rural será reduzida gradualmente a cada ano.
De acordo com o cronograma aprovado pelo governo, na safra 2013-2014, o percentual cairá para 27%. Na safra seguinte, 2014 para 2015, passará para 26% e retornará aos 25% originais somente na safra 2015-2016. Osmar, antes de nada, queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente sabe o que é a vida de um diretor do Bradesco e imagina que para vir para cá você está fazendo um sacrifício pessoal de alguma natureza. Mas a primeira questão que nós queríamos colocar é quais são as modalidades de crédito rural que estão disponíveis para o grande, pequeno, médio lavrador. Celso, antes mesmo de responder a sua pergunta, eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui e vamos tentar contribuir de uma forma muito positiva em prol do homem do campo, esse homem que trabalha e no dia a dia, de fato, faz esse Brasil crescer pela pujança que é a agricultura no mercado brasileiro. As modalidades de financiamento através do crédito rural, ela hoje pode ser dividida em duas grandes linhas, que são as linhas de custeio, que são os valores destinados a serem aplicados diretamente na atividade agrícola, no plantio, na aquisição de insumos, na aquisição de sementes, no preparo da terra, e a linha de investimentos, que são linhas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos e até mesmo na formação de culturas permanentes. E ainda podemos destacar que, embora como uma derivada do próprio crédito rural, que são as linhas de financiamento do Finame Agrícola, hoje que o BNDES também concede para financiamento do produtor rural. Interessante. Qual é o custo dessas operações para o produtor rural? Nas operações de custeio, nas operações de investimento, a taxa é de 6,75% ao ano. Nas operações de BNDES, essas taxas variam entre 5% e 9%, dependendo do porte do produtor rural. E ainda que a gente tenha até 9%, são taxas excessivamente privilegiadas, não são para o produtor rural? Quando comparada às taxas correntes de mercado com taxa de recursos livres dos bancos, é evidente que essas taxas, por serem até subsidiadas, tanto no BNDES como as operações de crédito rural propriamente dito, que tem recursos do depósito à vista, elas têm umas taxas que implicam num diferencial da taxa corrente. E Osmar, eu vou perguntar para você, porque você é o responsável como diretor das operações rurais do Bradesco. Sim. No Brasil todo, né? Então, quero fazer essa pergunta para você, não até uma pergunta desagradável, mas é alguma coisa que está sempre no mercado. É verdade que os bancos oficiais financiam a custos mais baratos que os bancos privados? Não. O Celso, em regra, os juros praticados nas operações de crédito rural, eles são fixados pelo Conselho Monetário Nacional, que determina inclusive os percentuais que os bancos devem aplicar. A regra, tanto para um banco público quanto um banco privado, são as mesmas. Então, em tese, a taxa praticada tem que ser de 6,75 para o grande produtor. No Pronamp, que são aplicações destinadas ao médio produtor, de 4,25 e ainda com taxas menores nas operações de Pronaf. Portanto, não haveria diferença nenhuma entre um e outro. Em tese, não existe diferença. Pode haver alguma pequena diferença, ora para um lado, ora para o outro, em termos específicos, não? De Mas produtor existe uma regulação própria e essa regulação é que tem que ser respeitada pelos bancos. Tem que ser seguida, né? Como estamos acompanhando, é muito importante para o produtor rural conhecer em detalhes as possibilidades de operação. Então permaneça aí, o Cifras e Safras volta já.